solução de orquestração de pagamentos da IU aumentou a conversão de vendas e a eficiência operacional no e-commerce da Reserva, uma marca referência em inovação e presença digital. Para falar sobre Case Reserva, como a solução de orquestração de pagamentos da IU aumentou a conversão de vendas e a eficiência operacional no e-commerce da Reserva, uma marca referência, então, na inovação. Convidamos ele, que tem mais de 18 anos de experiência de serviços financeiros, em fintechs e e-commerce, e atualmente é o General Manager Brasil na Uno, onde lidera a estratégia de vendas e crescimento dos negócios. Sua trajetória inclui cargos de liderança no AstroPay, Mercado Livre e Cielo. Convidamos ao palco Walter Campos, General Manager da Uno. Uma salva de palmas. Bom dia, bom dia. Obrigado. Por favor, pode se acomodar, Walter. E para acompanhá-lo, convidamos ela, que é líder do time de tecnologia da marca Reserva. Ela ingressou na empresa como estagiária em 2017 e desde então ela esteve à frente de diversos times no universo digital. E hoje ela é responsável por toda a estratégia de tecnologia do site e do aplicativo da marca. Por favor, venha ao palco, Clara Farias, Product Manager da Reserva. Muito bom. Clara, pode se acomodar, por favor. Bom, eu fiz uma breve apresentação, mas eu vou pedir também para que vocês, por favor, Walter, Clara, se apresentem. Fiquem à vontade. Fique à vontade. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, falando de e-commerce e tecnologia. Mas, Clarinha, primeiro você. Se apresenta, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Clara. Como já foi falado aí, né? Entrei na empresa tem 7 anos. Então, já passei por muitas transformações de time, mas sempre no universo digital. E a gente, hoje, representa meu time só as marcas Pica-Pau, né? Dentro do grupo. Que está dentro da plataforma Asas, como a Ju já falou aqui, né, um pouquinho antes. E tanto o time de site quanto o time de aplicativo ficam junto comigo para a gente conseguir fazer essa transformação digital dentro da empresa. Legal. Bom, eu sou o Walter Campos, aí o óculos de grau já entrega um pouco da idade, né? Estou no mercado desde o começo da adquirência, passando por diversas empresas. Mas esse case aqui tem algo especial. Vai falar um pouquinho do que aconteceu com a entrada da Uno na Reserva e como a gente foi trabalhando junto, passo a passo, e encontrando espaços de mais eficácia, mais eficiência, mais performance, redução de custo. Então vai ser um prazer dividir isso com vocês. Se a gente tiver um tempinho no final, até para a pergunta, vai ser muito legal. Interessantíssimo. Bacana, gente. E aí começaram a surgir algumas dúvidas aqui, tenho algumas perguntas para vocês. Poderiam trazer para a gente aí, ou nos contar um pouco sobre a Reserva e os principais desafios que enfrentavam na gestão dos pagamentos? Então, assim, há um tempo atrás, né, a gente começou a enfrentar alguns desafios pelo crescimento da marca, né, muito acelerado. Como, por exemplo, a gente tem uma centralização da gestão de pagamentos, a gente tinha muitos gateways de pagamentos diferentes, né, para cada, seja para cartão, seja para Pix, enfim, para vários métodos que foram surgindo, né, com o tempo, até as wallets, como a Ju falou também. E a gente tinha essa dor de ter que falar com muita gente, fazer uma integração diferente com cada parceiro. Então, essa era a principal dor. E uma outra também em relação a gente ter backup, né? Hoje a gente usa a plataforma da Vetex, que é muito prática no sentido de ser plug and play ali com os métodos de pagamento, mas ela hoje não nos oferece um benefício de chaveamento muito rápido, né? Então, a gente acaba precisando, em momentos de problema, instabilidade, tendo que tomar essa decisão manualmente, né? O que torna isso difícil para o tamanho que a gente tem e acaba perdendo receita. Então, acho que esses eram os grandes desafios que a gente tinha ali, né, com o crescimento da marca. Então, acho que é um pouco disso. Bacana. E pelo lado da solução, Walter, você tem um posicionamento para nós? Sim.
Bom, a orquestração de pagamentos é algo relativamente novo, nos últimos 3, 4 anos, ganhando muita escala globalmente, é um trend em payments, então quem está antenado e olhando payments, a orquestração faz parte. A orquestração ela é um SaaS, a Iono é um SaaS, então a gente é um software que fica entre o nosso parceiro, que é o estabelecimento comercial, o merchant, e os provedores que também são nossos parceiros. E a gente acaba auxiliando nesses 2 pontos que a Clarinha acabou de falar. Velocidade de integração, porque a integração já está feita. Hoje a Iono, de tudo que eu já vi em Payments, é a empresa com a maior quantidade de conexões no mundo. Brasil muito forte. A gente tem mais de 1.000 conexões de pagamentos no mundo. E aí facilita, porque ela quer ligar uma wallet, tem todas as 5 principais lá, praticamente um plug and play. E também a questão da redundância, né? Acaba a orquestração ficando para redundância ou para ganho de eficiência, buscar uma melhor aprovação, uma diminuição de fraude. Então, isso tudo é muito configurável e de muito fácil acesso de plug and play. Bacaníssima. Mas me diz uma coisa, Clara, você falou que tinha vários parceiros para cada um dos meios de pagamento. E como que a solução da Iono mudou essa forma como vocês administravam todos esses meios de pagamento e como está atualmente? Então, a Iono ela veio justamente para centralizar esse bate-papo, né? Então, a gente consegue hoje ter um ponto focal, né, dentro da Iono, onde a gente fala sobre tudo de método de pagamento, seja ele qual for. Então, além da velocidade de implementação que a gente tem com a Iono, e eles trabalham muitos dados para que eles cheguem para a gente de maneira igual, né? Então, por exemplo, eu tenho hoje de cartão de crédito 2 adquirentes, né? Como é que eu trabalho isso de maneira que o mesmo motivo de cancelamento eu receba dessa forma igual entre as duas, para eu não ter que tratar isso internamente. Então, a Iono ajuda nesse processo, né? Então, a gente consegue ter isso tudo dentro da mesma plataforma. E ela ajuda também em eu poder fazer teste AB. Isso foi um ponto que a gente trabalhou ali na subida dos cartões de crédito, de ir fazendo gradativamente, né? Eu não preciso tomar uma decisão e virar 100%, com um grande risco, é um momento muito sensível da jornada. Então, isso também tem uma ajuda. E além do teste AB, a gente está falando muito sobre pagamento propriamente dito, mas também tem integração com antifraudes, né? Então, a gente já está usando também essa integração e também entender qual ferramenta ou qual gateway vai me trazer a maior aprovação, sabe? Então, acho que isso que a Iono conseguiu apoiar a gente ao longo desses quase 8 meses aí de parceria já. Legal. Eu vou complementar com algo muito importante que eu acho que todo varejista, todo lojista, todo empreendedor está preocupado em entender o negócio dele. Então, eu acho que o primeiro ponto que a Clara falou é muito importante. A Iono normaliza todos os dados que vêm de todos os provedores. Porque cada provedor tem a sua legenda, cada provedor escreve de uma forma. E aí, a empresa fica com muita dificuldade de entender o que está indo bem ou não. Então, isso já chega normalizado no dash da Iono. A Clara e o time já conseguem ver qual é a melhor performance, o que está negando mais, por que está negando, quais as rotas que performaram melhor, o que incrementou de um APM novo que subiu. Então, assim, como eu falei, eu entreguei a idade aqui com óculos de grau, né? Para quem está muito tempo em pagamentos, a orquestração, ela realmente muda o processo de integração de e-commerce. Acho que faz sentido todo mundo olhar um pouquinho isso, não porque eu estou na orquestração, mas muito por conta de ganhos de dados, de resultado, mais conversão, menos custo. Então, isso faz parte do varejo, é muito importante. Entendi. Ô, Walter, aqui na plateia eu tenho bastante amigos aqui que trabalham nas operações, com produtos digitais, gestão financeira. E eu queria, se puder comentar, trazer um pouquinho mais ali, o que a gente pode trazer ali para simplificar, o que a Iono pode contribuir para simplificar ali a gestão de pagamentos e de forma que isso contribui para facilitar a operação do dia a dia, né, dos times, tanto de produto quanto financeiro, enfim, entrando um pouquinho mais ali dentro da operação. Perfeito.
contar um pouquinho da história da fundação da Yuno, né? A Yuno, ela nasce dos dois fundadores, um cofundador da RAP, o Juan Pablo, o outro cofundador também, o Julián, e ela nasceu de uma dor. Ela nasce realmente da dificuldade que a Clara comentou de ter conexões rápidas, de poder testar, de poder normalizar. Então, a empresa nasce com pessoas que fizeram isso, fizeram expansão de pagamentos no Brasil, na América Latina como um todo. E aí, hoje, né, a gente... Então, acho que o primeiro ponto é a facilidade. Ela nasceu para facilitar a integração. Então, uma única API, 1.000 métodos de pagamentos no mundo, Brasil super completo. A gente está entrando numa fase agora que está colocando um método de pagamento que realmente é mais pontual. Então, esse é o primeiro ponto. Time to market, vai rápido. Segundo ponto é essa questão dos dados. E aí vem, obviamente, a magia de orquestrar, né? Provavelmente todos aqui entendem a um certo nível aprovação de pagamentos online, né? Então, basicamente, como funciona, né? Cada processador ele tem a sua regra. Não está certo, não está errado. Ele só tem a regra dele. E essas regras, elas não se falam. A única maneira de você entender como essas regras se falam é você testando, né? Então, é aí que se encontra as oportunidades. Não vamos chamar de ineficiência porque não é. São oportunidades. Então, quando você vê o SaaS funcionando e a rota acontecendo, e a gente, por exemplo, já tem hoje a aplicação de AI, a gente tem um produto chamado Smart Routing, que você consegue colocar uma rota de AI competindo com uma rota feita manualmente, ali você percebe rapidamente o ganho, que foi o que a Clara falou, na performance e no custo. Então, é isso, assim, é muito prático, sendo bem pragmático. Assim. É uma integração para N, ao invés de fazer uma para uma. Sim. Gente, que aula aqui, né? Meios de pagamento, fácil, vai lá e paga, né? Boleto, cartão, só que não. Várias coisas, vários gateways, várias formas de pagamento, né? Então, é super complexo esse meio de pagamento. Mas, Clara, do ponto de vista da experiência do usuário, você notou alguma mudança na experiência, né? Porque uma coisa é a gente lá no back-office louco, olhando conversão por carteira, conversão por gateway, E o usuário, como é que ficou a experiência? Vocês notaram alguma coisa na experiência do usuário? Eu acho que quando a gente fala do usuário, tem 2 pontos principais. Assim. Acho que o primeiro é a velocidade, né? Justamente quando o Walter fala sobre essa orquestração, a gente consegue, dentro dessas rotas, criar regras. Né? Não é simplesmente tentei na adquirente A, não foi, eu vou para B. Existem regras ali que o motor vai te ensinando a trabalhar. Então, por exemplo, quando a gente entende que esse erro específico é muito pouco provável de eu conseguir aprovar numa retentativa, eu já nem vou mandar. Então, isso traz velocidade na aprovação para o cliente ou até para uma possível negativa para ele conseguir, eventualmente, mudar o método de pagamento e a gente conseguir manter essa venda. E o outro ponto, dentro do contexto do cliente, o aumento na taxa de conversão mesmo, da aprovação. Que, obviamente, quando eu tenho uma taxa de aprovação maior, eu tenho mais clientes felizes, satisfeitos, que conseguiram concluir uma compra. Então, eu acho que esses 2 pontos, assim, na experiência especificamente visual, a gente não teve grandes mudanças, até por uma decisão nossa de não gerar essa fricção naquele primeiro momento, mudando como o cliente vê o método de pagamento. Mas a velocidade e a taxa de aprovação com certeza impacta diretamente. E agora a gente indo para esse universo do antifraude, ainda melhor, né? Então a velocidade ali junto com a Yuno, podendo testar antifraude diferente, que tem modelos de aprovação diferentes, que, por exemplo, não tem uma mesa manual, que liga para o cliente, sabe? Um modelo que já está mais defasado ali no mercado e que gera uma fricção, porque hoje em dia muita gente nem atende, vê um número desconhecido, nem atendo. Aí a compra que você queria fazer já se perdeu. Então, assim, eu acho que essa experiência 360 ali em relação à conclusão em si é o que a gente viu de impacto positivo ali na experiência do cliente. Muito bom, muito bom. Ô Walter, vem cá, ela está falando aqui por essa visão do consumidor final. Até para o time de marketing eu preciso trazer muitos insights também, né? Para que façam campanhas mais efetivas, para que tenham conexões melhores, para que levem essa oferta melhor.
E como que você enxerga aí, também por um lado de provedor de solução, essa questão da experiência, da contribuição da Iuno, né, para a experiência do consumidor final? O que você poderia trazer aí para a gente? Legal. Que poderia ajudar os times de gestão? Legal, legal. Primeiro parceiro de negócio sentar na frente de vocês e falar que é infalível, a conversa começou errada. Já começou errado. Ninguém é infalível, né? E as coisas vão acontecer. E a gente tem que estar preparado quando elas aconteçam. A Clara deu uma visão aqui do usuário, que é a que a gente faz no dia a dia. Vamos ali, clicou, comprou, a gente não quer delay na transação, a gente não quer nada disso. Mas o usuário não entende todo esse bando de remédio, de nomes que a gente deu aqui do pagamento, né? Então, basicamente, o que acontece? Por exemplo, a gente tem hoje um produto chamado Monitores, que em português é Monitors. O que o Monitors faz? Ele deixa as conexões de preferência do cliente ligada. Se um processador tem algum problema, que pode acontecer, normal, ele já avisa via e-mail aquela equipe ou alguma integração de tecnologia que aquela empresa tem, e ele já faz o chaveamento automático. Então, sabe aquela história quando você está no teu e-commerce assim, e fala, puta, aconteceu alguma... Bateu na central de suporte, subiu o número de ligações, fala, opa, você olha no indicador, opa, e você liga para o parceiro está entendendo o que aconteceu ainda. Esse 10, 15, 20 minutos, o Monitors, ele automaticamente virou a operação. Ele vira a operação e ele deixa 1% tocando na operação anterior para ver se ela retorna a saúde dela. Retornando, ele retorna. É disso que nós estamos falando. O usuário não viu nada disso. Ele só viu a transação sendo aprovada. Mas ele não viu que nada disso aconteceu. Bem transparente. Mas no final das contas, ele sente isso numa visão de estabilidade. Perfeito. Né? Perfeito. E quando ele entra, por exemplo, no e-commerce, num site ou num aplicativo, e ele está se comunicando ali com a marca. Né? Então, quando um gateway cai e fica fora, o cliente não vai lá e aquele gateway ali foi o que caiu. Não, é a marca que tá ali na frente, né? Então, isso acaba deixando uma imagem ruim da marca. Então, eu acho que o cliente ele sente isso que você está falando de uma maneira indireta. Quando ele entra no site, ele espera que funcione. E quando eu não repasso para ele esses problemas, ele enxerga isso como um ponto super positivo para a marca, indiretamente para o gateway. Bacana. Vocês estão falando aqui, estou tendo vários déjà vus, já apaixonei aqui pela Iuno, queria ter conhecido antes, na minha época de gestão, fui gerente. Gente, tenho trocentos cases para contar, mas com a licença da palavra aqui do case da reserva, na Canon, teria me ajudado muito, porque lá eu fui gestora da Canon, tá? A gente tinha diferentes públicos e eram diferentes categorias. Então, o cara que comprava impressora e cartucho era um público totalmente diferente, um comportamento de compra, meio de pagamento diferente do restante quem comprava câmera fotográfica, lentes de 14, 15 mil reais. Então, as regras e orquestrar era um negócio louco. Por que eu não conheci vocês antes lá? É que faz tempo isso. Gente, eu olhava tudo isso manual, parecia a louca de bolsa de valores, sabe? Um dia bati o olho e falei, por que só a bandeira do Bradesco não aprova? Por que da Itaú é 95 e o Bradesco... eu tive que bater lá na porta do Bradesco, negócio de falar, inferno. Então, quando a gente tem um orquestrador, e isso, gente, tem que olhar, meios de pagamento você tem que olhar, não é largar lá, tá minha taxa, porque você vai investigar, acontece 1000 coisas. Gente, tive que bater lá no Bradesco, só a bandeira do Bradesco não aprovava, e o resto aprovava. E tinha problema lá, não era do lado de cá. Então, se eu só olhasse na primeira camada, minha taxa de conversão ia estar ali, porque dissolvia com os outros meios. Então, tem que olhar no detalhe aí, não ia ficar lá capinando, que nem eu fazia. Então, thanks God pela Nossa Senhora da Tecnologia, que traz aí a Iuno para evoluir, para a gente não sofrer tanto, né? E aí, vamos falar assim, o que vocês me dizem com relação a dados mensuráveis, né? Eu ficava olhando um por um, taxa do Bradesco, taxa do Itaú, taxa não sei de onde, como é que está a taxa de conversão de cada um deles. Quais são as melhorias mensuráveis que vocês observaram nessas taxas de aprovação? Então, a gente tinha
os parceiros quebrados, né, ali como eu falei antes, e quando a gente migrou para a Uno, de cara a gente já viu um ganho de 5 pontos percentuais ali na taxa de aprovação, falando especificamente de cartão de crédito, né? A gente depois, isso foi logo no início, depois de um tempo a gente já foi botando outros métodos de pagamento. E um outro dado também interessante é que com essas regras que eu mencionei dentro da rota, a gente consegue ter uma retentativa muito mais saudável. Porque, por exemplo, se eu tenho um erro lá que é falta de saldo, sim, não vai ser a adquirente A ou a adquirente B que vai fazer dar dinheiro. Então, assim, não vai aprovar de qualquer forma. Então, a gente consegue ter essa retentativa bem mais saudável. A nossa retentativa hoje está em torno de uns 80%. E a gente tem grandes expectativas aí também de levar o antifraude para dentro da Uno e ainda conseguir uma taxa melhor. E a Uno também é nossa parceira aí do início desse universo de wallets. Então, a gente tem uma expectativa de bater aí uma taxa ainda mais ou menos uns 5 pontos percentuais a mais do que a gente já conseguiu. Então, assim, é realmente um ganho relevante, porque quando a gente fala de um funil, né, é uma etapa onde a pessoa já passou, ela já tomou a decisão, ela já quer levar. Então, é um cliente muito rico. Se eu perco ele ali no última etapa, realmente abrir mão de uma receita que já estava dentro. Então, tem que chegar muito próximo do 100%. A gente sabe que nunca vai ser 100%, porque tem esses erros, como eu falei, falta de saldo, enfim, que não tem como a marca interferir, mas muito próximo disso, porque é um cliente muito rico. Bacaníssima. Maravilhoso, maravilhoso. Antes de mais nada, chegamos ao final. Tá uma conversa maravilhosa aqui, a gente poderia ficar horas falando. Se vocês quiserem, para finalizar, né? Conselhinho um rápido. Conselho pra gente. Conselho rápido para quem estiver aí começando e quiser orquestrar soluções de pagamento. Bom, assim, eu vejo, se for uma empresa pequena, né, que não tem ali um time específico, focado em checkout, enfim, eu acho que a orquestração ela pode te abrir um mundo, né, porque é uma realidade onde você não tem muito foco naquele negócio. Mas para empresas grandes também, como é o nosso caso, ainda assim eu acho que vale a pena, pela facilidade de centralização, tanto da integração quanto dos dados, e a gente consegue tomar a decisão muito mais rápido. Então, eu acho que, assim, o meu conselho tenha um orquestrador, se possível, porque eu acho que em qualquer cenário ele apoia muito. Bacana. Eu que sofri na pele também aconselho, tenha um orquestrador. Gente, muito obrigada por compartilhar essa experiência com a gente, esse case. Visitem aqui o estande da Yu. Vamos tirar uma foto para encerrar, gente? Muito obrigado. Uma salva de palmas para eles, pessoal. Salva de palmas. A gente está por aqui, quem quiser passar no estande, fica à vontade. Now give it to me.